Irmãos, nós estamos dentro de um estudo do livro de Ruth, e este estudo tem causado um efeito benéfico em nossas vidas, extraordinário. Confesso aos irmãos que quantos ensinamentos, quanta profundidade neste livro. É impressionante, o Espírito Santo realmente ele é pragmático. Nada ficou assim por acaso no cânon sagrado. Tem algo tremendo para as nossas vidas. E nós precisamos nos atentar, porque Deus está assim de forma muito cuidadosa, trazendo aos nossos corações algo tão importante e que nos dias em que nós estamos vivendo, faz a diferença. A palavra de Deus sempre fez, está fazendo e fará a diferença em nossa vida. E o livro de Ruth, embora ter passado mais de 3.000 anos, este fato, porém, ele é contemporâneo aos nossos dias, porque a palavra de Deus, ela renova cada manhã. E hoje nós vamos ler 2 versículos, Ruth, capítulo 1 e versículo 20. E depois nós vamos para o mesmo livro, Ruth, capítulo 3 e versículo de número 3. Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Capítulo 3 e versículo 3. Lava-te, pois unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Nós poderíamos dividir a vida de Ruth em 4 estágios. O primeiro estágio da vida de Ruth, de Noemi, nós podemos dividir em 4 estágios. O primeiro estágio, ela morando em Belém. O segundo estágio, ela morando nos campos de Moabe. O segundo estágio, ela chegando em Belém. E o quarto estágio, ela morando em Belém e fixando residência novamente. O primeiro estágio de Noemi é um estágio em que ela decide, juntamente com seu esposo, seus filhos, sair da terra de pão. Uma decisão equivocada, como nós já tratamos aqui já em algumas oportunidades. Ela sai de Belém, sem uma orientação divina, apenas olhando pelas circunstâncias da vida, olhando para as prateleiras, olhando para a geladeira, olhando para a despensa. Quem tem despensa aqui? Quando a despensa começa a ficar... Esses dias era madrugada, eu fui procurar um miojo, não achei. Tristeza, não tinha um miojinho ali para fazer. Então, você se vale de alguma coisa, ferve um ovo. Quando a despensa começa a ficar baixa, irmão, a gente começa a pensar em alternativas. E quando você toma decisões erradas, pelas circunstâncias, aí começa a ter problemas. Então, nós já tratamos aqui que Noemi, Elimeleque e seus filhos resolveram tomar uma decisão por pouco tempo. Vamos dar uma volta nos campos de Moabe, e lá nós vamos, quem sabe, ali construir alguma coisa, e depois nós voltamos. Só passar esse tempo de seca. Por falar em tempo de seca, nós estamos vivendo aqui em Campinas, aqui no estado de São Paulo e outras regiões, uma seca que está se avançando por muitos dias, meses, e nós devemos orar, irmãos, porque
já está assim trazendo um impacto muito forte à natureza, enfim, as plantações, a colheita, o gado. E não sei, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe, irmãos. De repente surgiu um Elias aí. De repente surgiu um Elias, nós não sabemos. Nós que somos espirituais, devemos discernir as coisas em Deus. Nós não sabemos, mas Deus toma conta da natureza. Deus está no controle de todas as coisas. Mas fique certo, não precisa sair de Belém. Não vai lhe faltar pão. Não vai lhe faltar água. Você não vai morrer de fome. Quando faltar tudo, nós vamos começar a jejuar. Amém? Existem canais abertos para o crente e ele nunca vai murmurar, porque ele sabe que em Deus está tudo. Está todo o controle. Amém? Nós não somos movidos pelo combustível do mundo. Nós somos movidos pelo braço forte do Senhor e nós sabemos em quem nós temos crido. Mas Noemi, irmãos, no segundo estágio da vida dela, é um estágio de tragédia, de perdas imensuráveis. Porque quando você perde o dinheiro, porque ela chegou em Belém com as mãos vazias, quando você perde o dinheiro, você tem aquela sensibilidade que você vai ganhar novamente. Não é assim? Perdi o dinheiro, perdi a minha conta bancária e está agora em baixa. Você tem aquela sensação de, eu tenho saúde, eu vou buscar. Mas quando você perde o marido, quando você perde os filhos, você tem aquela sensação que você nunca mais vai resgatar. Então, o segundo estágio da vida desta família, em que nós estamos reportando de Noemi, realmente foi uma baixa significativa, porque foram valores que não tinha mais volta. Esposo, filhos. Então, realmente, ela mergulhou-se num pântano muito pesado, uma areia movediça terrível. Porém, ela tinha um Deus que ela servia. Era uma família que temia ao Senhor. E ela agora se junta com as suas duas noras, Orfa e Ruth, e essas três se encontram nesta vida em um ponto de decisões. Elas vão precisar decidir a vida. Irmãos, há um momento em nossa vida que nós precisamos ter uma atitude, reagir frente às adversidades. Não dá para você ficar esperando que as coisas vão acontecer assim, de forma automática. Você precisa tomar uma decisão. E Noemi entendeu que ela precisava tomar uma decisão. E agora as três mulheres vão precisar tomar uma decisão. Orfa, ela resolve. Depois de uma conversa, ela decide: vou ficar. Vou ficar com os meus parentes. Vou ficar com os meus amigos. Vou ficar com os meus pais. Vou ficar com aquilo que eu tenho aqui em Moabe. Vou ficar com os meus deuses aqui. Eu não vou acompanhar a minha sogra. E com esta decisão, irmãos, Orfa põe um ponto final. Não consegue enxergar mais nada depois que Orfa decidiu ficar em Moabe. Então, é uma decisão em que se põe um stop, ponto final. Na Bíblia não se acha mais nada a respeito desta jovem. Ela decidiu colocar um ponto final. Há pessoas, irmãos, que conseguem estagnar de uma vez por toda. Passa por esta vida e realmente não acontece nada. Tal é a sua visão. Ele enxerga desta forma. Ele se posiciona desta forma. Mas ele está andando, ele vai e volta, ele vem, mas a sua vida está parada. Nada avança. Ele colocou uma lente que ele não consegue mais caminhar nesta vida. A sua mente não consegue, a sua vida espiritual, a sua vida material realmente não reage.
parou no tempo, nada mais se move. Noemi, depois da tragédia, ela, embora ter um nome que significa alegre e feliz, ela resolve mudar, reescrever a sua história. Ela coloca uma lente escura nos olhos. Ela coloca uma lente escura nos olhos e passa a enxergar a vida escura. Impressionante, irmãos. Impressionante. Há pessoas que se envolvem num relacionamento, seja ele empresarial ou, enfim, uma sociedade, ou até um relacionamento familiar, ou seja, e depois que as coisas começam a tomar uma dimensão que não faz parte da sua perspectiva, ele, em vez de assimilar o golpe, ele coloca uma lente escura e começa a enxergar a vida escura. Noemi, quando ela viu que ela perdeu o seu esposo, os seus 2 filhos e perdeu o dinheiro, ela começa a encarar a vida diferente, pensar diferente. Olha, irmãos, que era uma pessoa que era temente ao Senhor, uma pessoa que servia a Deus e conhecia as leis, ela conhecia Deus. Porém, as circunstâncias da vida agora levam esta mulher a tomar decisões dramáticas, decisões difíceis. E essas decisões, às vezes, elas são assim um fator que contamina as pessoas que estão próximas. E ela chega a dizer, aqui nos versículos que nós lemos, disse: eu não quero que vocês me chamem mais de Noemi, eu não sou mais uma mulher feliz. Eu não sou mais uma mulher alegre. Eu quero que vocês me chamem de Mara, porque a minha vida agora é uma vida amarga. A minha vida é tão amarga que tem um culpado. E este culpado é Deus. Uma vida triste. Ela resolveu viver uma vida triste. E ela põe a culpa da tragédia, dos problemas, porque ela diz que essa grande amargura, quem tem dado esta grande amargura é o Todo-Poderoso. Olha, irmão. Olha. As pessoas não conseguem enxergar que os passos que foram dados por conta própria. E que as pessoas caminharam na contramão, e depois que aquela avalanche começa a descer dos penhascos, e vem caindo, e parece que cai sobre a cabeça, e parece que vai soterrando tudo, e depois, quando a pessoa consegue respirar e falar, diz: tudo isso que tem acontecido na minha vida tem um culpado, é fulano. E ela encontrou um culpado. E este culpado ela atribuiu a Deus. Eu disse aos irmãos aqui já uma vez que eu orei para Deus me dar um emprego e Deus abriu uma porta. Eu disse aos irmãos que já contei aqui que minha carteira era branca. Quem sabe o que é carteira branca? Tem gente que não sabe o que é carteira branca. Você sabe? Não? Então você vai saber. Carteira branca, irmãos, é assim, quando você tira sua carteira profissional e que não tem nenhum registro, embora o seu nome está ali, está a sua foto, é conhecido como carteira branca, porque não tem nenhum registro ali. Então, a minha carteira é isso mesmo, carteira branca. Então, quando você apresentava essa carteira nas empresas, as empresas estavam assim já, os guardas, tinha aí informação disso: olha, se chegar a carteira branca, não deixa nem fazer a ficha.
Ele despede logo. E eu cheguei em uma empresa aqui perto de Paulínia, da Ródia, e apresentei minha carteira branca. E o guarda olhou e disse, você não pode fazer ficha. Eu disse, mas quando que eu vou fazer a minha primeira ficha? Minha carteira é branca, ninguém vai me aceitar nunca. Eu comecei a criar. Sabe, minha segunda está em pânico. Porque se eu nunca for registrado, então eu vou passar a minha vida inteira com a carteira branca. Irmão, eu entrei em desespero. Eu comecei a fazer uma perspectiva da minha vida, assim, um futuro sombrio. Porque eu nunca vou conseguir arrumar a minha primeira oportunidade. E eu insisti com o guarda. Estava tão desesperado, irmãos, que eu comecei a insistir com ele. Ele deixar eu fazer a minha ficha. De tanto eu insistir, ele disse, tá, preencha aí. E eu preenchi a ficha. E preencher aquela ficha demanda um tempo, porque tem que colocar RG, SIC, título de eleitor, e vai preenchendo tudo, e vai. Mas quando chegou no lugar, a sua primeira experiência profissional, ali ficou fácil, porque não tinha nenhuma. Então, pulei todas aquelas páginas e chegou no final, Campinas, tal dia, assinei e entreguei. Quando ele olhou, que realmente não tinha nada escrito, muito obrigado. Ele disse, nada. Quando eu virei as costas, amassou tudo. Oh, Deus do céu, gastando dinheiro de ônibus. Toda vez que eu tinha que sair para procurar emprego, mãe, me arruma o dinheiro do ônibus, porque senão eu tinha que procurar serviço a pé. Aí você já chegava cansado, desfigurado, o cabelo meu já era vermelho de tanto tentar no sol. Foi época muito difícil, irmão. Porém, eu desci, fui para o ponto do ônibus, e lá fiquei olhando para a empresa e disse, Senhor, a tua palavra diz que sou a terra e toda a plenitude. Então eu posso entender que essa empresa é sua. E eu aprendi na tua casa que eu sou o teu filho. E se eu sou o teu filho, tu és o meu pai. E se o Senhor é o meu pai, o Senhor pode me colocar como filho nesta empresa. E quando eu olhei assim, acabei de orar, o ônibus ia chegando. Entrei dentro do ônibus, fui quietinho, fui embora. Desci perto da prefeitura e vou subindo ali a rua, Benjamin Constante, e vou subindo sem destino, irmão. Porque quando você está assim, você parece alguém que não sabe para onde que vai. Se eu vou para mais uma agência de emprego, se eu vou comprar um jornal, procurar mais um emprego, você está sem destino, sem norte. E passava em frente a esse restaurante e não pode comer nada, porque o dinheiro está contado. Encontrei um amigo do meu pai, que ele esteve ali por uma oportunidade, pedindo uma ajuda, que ele queria comprar um caminhão e tal, e eu era garotão, e eu sei que ele ficou por ali, meu pai o ajudou a comprar um caminhão, e, enfim, era uma amizade. Eu encontrei, disse, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Ele disse, está muito bem, onde você está? Está bem, seu pai? Está viajando? Isso, tal. E disse, o senhor não está viajando? Ele disse, não, eu voltei para a empresa, não deu certo. E eu falei, estou procurando emprego também. É difícil, porque minha carteira é branca. Ele disse, é. Ele disse, você vem da onde? Eu falei, eu venho da firma tal. Ele disse, eu sou o gerente dessa empresa. Olha, irmãos, que impressionante. A cidade é tão grande, irmão. Naquele exato momento, naquela rua, naquela hora, só Deus para preparar uma coisa como esta, irmãos. Como Deus, Ele vai traçando tudo. Ele segurou este irmão, fez com que ele mudasse, quem sabe, a sua rota, passasse por ali. E eu desci antes, desci mais embaixo, e de fato que nós encontramos em um lugar, em um ponto nessa cidade, tão grande. Ele disse assim, qual é o curso que você tem? Você tem o 2º grau? Eu disse, tenho. Tem formação em mecânica, técnico em mecânico. Ele disse, Marcos, você tem muito. Eu falei, mas não tem um registro. Ele disse,
Não tem problema, nós vamos dar solução. Eu vou pegar a sua ficha lá agora, e encontrando a sua ficha, a gente vai dar todos os nortes e fique tranquilo. E no outro dia ele me ligou 9 horas da manhã e disse: sua ficha não foi encontrada. Então você precisa vir aqui. A ficha desapareceu, irmão. O fato é, irmãos, que eu saí 9 horas da manhã aqui do Jardim Pacaembu, acho que era 10 horas, eu já estava na empresa. Irmão. Fui voando, irmão. Foi muito rápido. Quando eu cheguei ali, ele já estava me esperando para fazer a nova ficha. Disse: a sua ficha, faça nova, pode preencher aqui a ficha. E preenchi a ficha. Ele me levou para almoçar, eu almocei, gostoso. Entrei na empresa, conheci a empresa, fui para o RH, pedi as documentações. Ele disse: se você conseguir trazer até essa semana, segunda-feira você está trabalhando. Isso aí para mim foi muito rápido. No outro dia eu estava com todos os documentos e na segunda-feira entrei no trabalho. Trabalhei durante 10 anos consecutivos. Glória ao Senhor. Mas eu falhei, irmãos. Deus abriu a porta. Só que para sair, eu achei que já era grande. Achei que já era profissional. Eu achei que eu já conseguia arrumar qualquer emprego. Porque eu fui crescendo nessa empresa, eu entrei como ajudante, assim como serviço básico. E depois já era líder de célula. Depois já estava fazendo curso em São Paulo, em Sorocaba. Já agora estava na área técnica. E fui assim despontando na empresa de uma forma muito rápida. E eu ia fazendo assim, teste em outras empresas. As empresas dizem: vem trabalhar aqui, eu te pago tanto. Eu cresci, falei: nossa, eu sou um ótimo profissional, era jovem, tinha um ótimo salário. Eu disse: para mim trabalhar nesta empresa, eu posso trabalhar em outra também. Não importa aqui. Se eu sair daqui, eu vou para uma outra empresa. Ninguém me segura mais. A asa cresceu, irmão. Não passava nem na porta, nem nessas portas aqui. A asa estava grande, mas enxergando pouco. Tem gente que tem asa grande, mas enxerga pouco. Assim eu estava. Não enxergava nada, que Deus estava de olho em mim. Ele disse: Marcos, você agora está se esquecendo de mim. E o meu gerente, que foi um japonês, disse: Marcos, você está pedindo para ir embora. Eu estou com uma lista de 20 pessoas, mas eu tirei o seu nome. Eu não quero que você vá embora. E todas as pessoas foram embora, só ficou eu. Eu disse: mas, senhor, por que o senhor tirou o meu nome? Ele disse: porque eu não quero que você vá embora. Eu falei: mas não é possível. Mas o plano, o PDV, não foi instalado para toda a empresa? Ele disse: foi. Mas eu sinto que você deve ficar. Eu disse: não, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Ele disse: então tá bem, Marcos. Eu vou encaminhar a sua ficha. Eu entrei dia 20 de maio de 1980. Quando eu fui assinar a minha rescisão, um rapaz chamado Lucas, ele disse: Marcos, eu estava vendo isso aqui, sua ficha. Você entrou dia 20 de maio de 1980. E hoje é 20 de maio de 1990. Eu senti algo tremendo, assim, a coisa esquisita. Eu nunca fiz uma rescisão que fosse assim, 10 anos consecutivos e no mesmo dia. Olha, você não acha, não? Eu falei: acho. A partir daquela hora, irmãos, a mão de Deus desceu sobre mim. Eu percebi, eu senti que algo escuro aconteceu. A hora que eu saí da empresa, eu disse: agora eu vou nas empresas que eu fiz entrevista, que eu fiz ficha, e que me pediram para que ele trabalhasse. As portas todas se fecharam. Nenhuma mais se abriu. Eu disse: mas não é possível, essas empresas aqui me queriam, me chamavam. Aquela me chamou, eu vou. Chegando lá, fechado, 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 fechado. Para resumir, irmãos, às vezes eu chegava em casa, tinha uma cesta básica ganhada.
porque as portas se fecharam de uma tal maneira. Por quê? Porque você toma decisões equivocadas, você não pede a orientação de Deus, e depois que você submerge, você está dentro de um pântano, você vai atribuir que foi Deus que te colocou nesse lugar. Você vai responsabilizar Deus, quando Deus, irmãos, não fez nada disso. Deus não tem parte com isso. Aliás, Deus está me dizendo, Marcos, não faça isso. Não toma este caminho. Não toma essa decisão. Não é porque a poupança está lá, com um saldo garantindo que você agora vai tomar as suas decisões próprias. Não. Não é porque você agora tem saúde, que a sua vida está equilibrada, que você vai tomar as suas decisões. As nossas decisões têm que ser pautadas na direção de Deus. Mesmo que sejam decisões difíceis, mesmo que sejam decisões que venham cortar a carne, mas que sejam decisões que Deus disse, segue porque eu estou neste caminho. 3 decisões diferentes. Orfa disse, eu vou ficar. Pôs um ponto final. Ruth disse, esta tragédia não vai me tocar. Pelo contrário, essa tragédia, eu vou encarar a vida diferente. Essa tragédia está me dizendo que o seu Deus é um Deus poderoso. Mas percebe que, dependendo da situação que você está vivendo, você toma decisões diferentes. A tragédia levou Ruth a tomar uma decisão, uma das decisões mais importantes da sua vida. Ela não se abateu. Ela perdeu seu esposo. Aquela união, aquela família que estava ali unida. Ela disse, não, com essa tragédia, eu consigo enxergar que o Deus da minha sogra é um Deus poderoso. Mas vejam bem, ela estava em situação difícil, mas ela tinha uma lente diferente. Olha aí, irmãos, que perspectiva que você tem desta vida. De que forma que você olha? Você olha a vida como um perfil? Você olha a sua vida como se fosse uma elevação? Ou você olha a vida como se fosse uma planta, olhando de cima para baixo? Como você encara esta vida? E que lente você está? Lente escura? Uma lente que diminui? Ou é aquela lente que amplia e você consegue enxergar cada dia o seu Deus maior? Aleluia! Não, eu não vou me abater. Estamos vivendo aqui em um momento de tragédia, de dificuldades, mas eu consigo enxergar que Deus está nesse negócio. Eu consigo enxergar que Deus pode mudar a minha história. Eu consigo enxergar que as coisas podem mudar para melhor. Eu consigo enxergar que o seu Deus é o meu Deus. Eu consigo enxergar que o seu povo é o meu povo. Eu consigo enxergar que a mudança que eu vou fazer será para melhor para a minha vida. Mas a situação está difícil, mas eu enxergo assim. Como você está enxergando a vida hoje? Os problemas da vida não podem azedar, irmãos, a nossa alma. Não pode azedar a nossa alma. Você não pode ser um azedume. Você não pode fazer que o passado possa ditar o presente e dar o norte do futuro. Você não pode. Os problemas da vida não podem roubar os nossos sonhos. Eu tenho certeza que cada um de nós temos um sonho. Eu sei que você sonha. Nós não paramos nunca de sonhar. E como é gostoso sonhar, irmãos. Quem gosta de comer sonho aqui? Acho que ninguém come mais do que eu. Mais do que eu. De vez em quando eu dou uma escapadinha ali no trabalho. Eu desço 2 quadras, esse é o sonho de creme. É gostoso comer sonho. Ele é cheio de açúcar. Tem um creme saboroso. Mas, irmãos, quando nós paramos de sonhar, nós paramos de viver. Como é gostoso sonhar. Eu estava sonhando com este culto, pensando em ver o rostinho de cada um de vocês. Isso é um sonho.
Um sonho em poder estar aqui. Eu não consegui falar com o pastor hoje, mas eu estava sonhando. Eu disse, o pastor vai vir. São sonhos, irmãos, que quando eu ouvi, fiquei feliz. Eu sonhei em ver cada um de vocês aqui nesta noite, e quando eu vi, me alegrei. Amém? Você tem que sonhar, dizer, eu vou chegar em casa, eu vou chegar no trabalho, eu estou sonhando em fazer alguma coisa, e quando aquilo começa a ser realizado, você deve se sentir feliz com aquilo que, pelos resultados alcançados. A nossa vida tem que ser pautada de sonhos. Você tem que sonhar, irmãos, um dia que você vai chegar no céu, e que você vai ver Jesus face a face, e que você vai ver o Deus Todo-Poderoso, e que você é mais do que vencedor. Nós precisamos, irmãos, viver sonhando nessa terra, porque nós temos uma viva esperança que Jesus plantou no nosso coração. Nós nunca podemos perder esta esperança, e esta esperança é um sonho vivo que está no nosso peito. Um dia vai ser tragada a morte na vitória. Nós não podemos, irmãos, permitir que a tristeza venha invadir o nosso coração e nós vamos deixar de sorrir. Como é gostoso sorrir. Nós temos que sorrir, irmãos. Nós somos um povo mais alegre desta terra. Você já sorriu hoje? Glória a Deus. Há pessoas que sorriem tanto, pastor, que até chora. Ri, mas ri gostoso, que até chora. Essa semana, uma jovem que trabalha na nossa empresa, ela estava chorando. Eu disse, o que foi? Ela disse, não, eu tenho muita risada. Ela deu muita risada e estava chorando. Muitas lágrimas saindo dos seus olhos. E gostoso sorrir, irmão. Irmãos, que os problemas desta vida não venham tirar o sorriso dos seus lábios, da sua face. Glória a Deus, você tem que sorrir. Aproveita os minutos de vida que você tem, os anos de vida que Deus lhe deu. Faça esses anos constituídos de alegria, sorriso. Oh, que coisa boa, irmãos. Como é bom. Você não pode. Não. A felicidade fugiu da vida dela. Ela deixou a felicidade fugir da sua vida. E começou a amargar uma tristeza sem consolo, uma dor sem cura. Parece que ela não via mais horizonte e coloca agora uma lente escura e enxerga tudo escuro. Tudo escuro. Infelizmente, irmã, há pessoas que faz assim um monumento de dor. Um monumento de dor. Constrói um monumento de dor e quer que as pessoas fiquem à sua volta, parece que somente consolando a vida inteira. É verdade, irmãos. Parece que tem prazer em que ter uma vida assim, como que, olha, as pessoas com pena, com dó dos problemas que lhe acometeram. Ela chegou ao ponto a pensar, Deus não está mais comigo. Deus está trabalhando contra mim. Os irmãos já perceberam que há pessoas que só pensam assim, tem duas pessoas conversando, é impressionante, irmãos. Tem duas pessoas conversando e a pessoa tem aquele síndrome de rejeição. Estão dizendo algo contra mim. E quando não, disse, o que é que vocês estão conversando? Não é nada. Não é nada? Acho que estão falando contra mim. É impressionante. Tudo é contra. Deus é contra. Deus está lutando contra por causa daquele pecado, daquilo que eu fiz. Então agora Deus está com a vara só batendo em mim. Por isso que eu levo uma vida amarga, uma vida triste. Meu irmão, é nada disso. Você tem que olhar como Noemi, como Ruth. Eu estou enxergando a vida diferente.
eu estou enxergando, minha sogra, que o seu Deus é um Deus grande. E Noemi disse, não, eu vou mudar o meu nome. Eu vou mudar meu nome, eu sou uma pessoa amarga. Deus está contra mim. E Ruth dizia, Deus não, Deus está ao meu favor. Deus está ao meu favor. Então eu consigo enxergar, irmãos, que são 3 direções diferentes dentro de uma família. Uma resolveu parar. Outra decidiu que a sua vida é um poço de amargura. Deus está contra ela. E uma outra dizendo, não, Deus é um Deus poderoso. Como você está encarando Deus hoje? Como que você vê Deus? Deus é um seu aliado? Deus está lutando as suas batalhas? Deus está ao seu favor? Deus está lhe ajudando a caminhar? Os problemas que estão surgindo estão servindo para trazer reforço, sustentabilidade para a sua fé. Você tem que dizer, não, eu estou passando isso porque Deus está me aperfeiçoando. Deus está montando um lastro na minha vida, porque Ele vai construir um grande edifício na minha vida, nos meus sonhos e nos meus projetos. É assim que eu vejo as dificuldades. Eu não estou preparado para tal. Eu não estou preparado. E quando eu estiver pronto, Deus vai começar a levantar os pilares da minha vida. Nunca, irmãos, atribua a Deus pelos problemas. Ela só conseguia enxergar castigo e nunca providência. Quando Deus estava tomando providência de tudo, irmão. Quando você vai lendo a história de trás para frente, você vai vendo que Deus estava providenciando tudo. Deus estava reescrevendo a sua história e ela enxergava que Deus estava contra ela. Isso, irmãos, é uma estratégia do diabo. Ele está sempre a soprar em nossos ouvidos. Fracasso, rua sem saída. Você não vai encontrar mais alegria na vida. A sua vida está fadada a viver assim para sempre. Mas nós entramos com a palavra do Espírito Santo para a sua vida. Que estas vozes caia por terra em nome de Jesus Cristo. Você não terá uma vida de fracasso para sempre. Deus está trocando a lente que está nos teus olhos hoje. Você vai ver a vida com uma outra perspectiva. Oh, aleluia! Você vai ver em 3D aquilo que está obscuro. Deus vai fazer você olhar dentro. Deus vai enxergar, vai fazer você enxergar além das cortinas, além das montanhas. Você vai ver a vida diferente. Mesmo em circunstâncias adversas e contrárias, você vai ver um Deus forte e poderoso. A sua visão tem que ser a visão de Ruth. Aleluia! Noemi não só estava triste, mas estava triste com Deus. Olha aí, irmão. São 2 coisas diferentes. Eu posso estar triste. Mas eu estou feliz com meu Deus. Aleluia! Eu posso estar triste. A árvore pode estar sendo sacudida. Mas entre eu e o meu Deus, não. É intocável. É intocável. É intocável. Eu e meu Deus, a nossa comunhão nunca pode estremecer. Nunca pode se abalar. Nunca pode se ofuscar. Eu não posso sentir que Deus soltou minha mão. E eu não posso soltar a mão de Deus. Não. Os problemas, as dificuldades, os embates desta vida, as tempestades que vierem, eu tenho que sempre estar confiando no meu Deus. Porque eu sei que essa tempestade vai passar. Glória ao Senhor. E daqui a pouquinho vai chegar a bonança. Oh, tempos de refrigério, tempo de alegria, tempo de muita paz. Ela conseguiu encontrar um responsável. Deus. Mas nessa noite o Espírito Santo está nos dando uma norte.
Deus nunca está contra você. Ele demonstrou isto na cruz. Ele nos amou antes, quando eu e você não era nada. Nós éramos os mais indignos. Nós éramos tão imperfeitos e Ele nos amou. E por que Ele vai nos odiar agora? Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Ele está do seu lado. Ele caminha junto com você. Aleluia, sinta que Deus está junto com você, que Deus está te ajudando. É você que é o limitador daquilo que Deus quer fazer, mas Deus está nos ajudando a fazer com que as coisas tomem uma performance, que algo possa acontecer muito rápido em nossa vida. Olha, irmãos, Deus está agindo. Deus está trabalhando, Deus está acelerando vidas, Deus está cuidando de cada um de nós. Você precisa sentir isso no ar, que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo, e que o agir de Deus está aqui, está lá fora, está em todo o universo. Deus está no controle de todas as coisas. O que Ele quer é um coração fiel. Fiel. Oh, aleluia! Fiel a Ele, que se dirija a Ele, que tenha confiança nele. Oh, aleluia! Deus está cuidando de cada um de nós. E Deus vai te usar para uma grande obra. Para uma grande obra. Agora, irmãos, já é quase 9 horas. Esta mulher que tem uma visão tão ofuscada, ela vai mudar de estágio. Você pode mudar. Diga, eu posso mudar. Glória ao Senhor. Depende de como você começa a enxergar a vida, as coisas podem mudar. Nada está fixado para sempre. Você não está chaveado para permanecer assim para sempre. O mais lindo, irmãos, que a mudança pode acontecer. A mudança pode acontecer. Você pode ter vivido 5, 10, 15, eu não sei quanto tempo. Mas o interessante, irmãos, que no reino de Deus, as coisas podem mudar. Podem mudar. Você pode chavear a sua vida diferente, ver diferente, sentir diferente, e agora você vai passar a ser, além de você ver Deus diferente, você vai ser um canal de Deus para ser um abençoador. Aí, irmãos, começa o fator multiplicação. E eu penso, irmãos, que o diabo conhece muito o seu potencial. Você tem um potencial, muito forte. E quando o diabo enxerga um potencial, ele faz de tudo para tentar fazer com que você fique como numa redoma de vidro, blindado, preso ali dentro. Você precisa reagir. Você precisa se encontrar e ser um canal de bênção, não só para a sua vida, mas mais do que isso, ser um abençoador. E quando você passa a ser um abençoador, irmãos, as coisas começam a tomar uma outra dimensão. Ruth agora, no capítulo 3 e versículo 3, irmãos, ela vai usar uma expressão que vai mudar a vida de... Noemi vai usar uma expressão que vai mudar a vida de Ruth para sempre. Olha aí, irmãos, é impressionante. Ela vai usar uma expressão que vai mudar a vida da sua nora para sempre. Olha que potencial. Você é um potencial nas mãos de Deus. Quando você abrir a boca para falar, irmãos, vai acontecer algo tremendo. Ela vai dizer as seguintes palavras: Ruth, você vai se lavar, você vai se ungir,
Você vai trocar as suas vestes, e você vai descer a eira. Porém, não des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Aqui, irmãos, existe uma profundidade muito grande. Porque Ruth, ela é um tipo da igreja. Boaz é um tipo de Cristo. Ruth, ela vai se apresentar a Boaz. E ela não pode se apresentar a Boaz de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não. Você não vai se apresentar a Cristo de qualquer jeito. Primeiro, precisa acontecer 4 coisas: lavar, ungir, se vestir e descer. Lavar, ungir, vestir e descer.